Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Nossa palavra de hoje é pensamentos de paz. Eu não sei você, mas a maioria de nós somos bombardeados. Na verdade, todos nós somos bombardeados na nossa mente. A Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. Por quê? Porque o escritor sabia que o maior campo de batalha nosso é a nossa mente. É onde nós travamos as maiores batalhas. Talvez você chegou aqui hoje sorrindo para todo mundo que está à volta, mas você está estraçalhado por dentro. E aqui, como o Diego bem falou aqui, nós procuramos ser uma família perfeita? Não. Sua família é perfeita? Não. A minha também não. E assim nós vamos caminhando em direção a Cristo, que é aquele que vai nos aperfeiçoar para aquele grande dia a qual nós estamos indo. Amém? Amém. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais para os companheiros do barco, do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler, ela mostra como Jesus escolheu homens improváveis para serem seus discípulos. E talvez nós nos sentimos, talvez eu e você nos sentimos os mais improváveis quando Deus nos chama. Mas Ele sabe o que está fazendo. Não é sobre o que nós podemos fazer, como já foi falado aqui hoje, Ana Ruth. Não é sobre o que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Você pode ter todos os cursos da face da terra, você pode ter todos os títulos da face da terra, mas o que nós precisamos é conhecer o Senhor. Amém. E Ele vai mudar a nossa história, porque não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Ele faz em nós e através de nós. Amém? Então talvez você se sinta assim, improvável. Agora, imagina essa imagem. Pedro passou a noite inteira pescando. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive essa experiência de passar a noite inteira pescando, não dependendo do peixe que eu ia pescar, nem para comer, nem para viver. Mas eu chegava frustrado. Rapaz, eu não pesquei nada. A Valdete sempre brincava comigo assim: mas rapaz, você é um pescador muito ruim, porque você vai e volta sem nada. Eu falei: não sei, os peixes estão com raiva de mim, deve ser. Então ele passa a noite inteira precisando fazer dinheiro, porque ele vivia disso, e ele volta sem nada, sem ter pegado absolutamente nada. Talvez deveria estar muito cansado e estressado com tudo isso. E quando eles estão ali na praia, chega um homem, a qual eles não conheciam direito, e vira e fala assim: rapaz,
Bota esse barco aí, deixa eu subir nele aí para me trazer uma palavra para o pessoal aqui na praia. E Pedro assim o faz. Mas terminada a palavra, Jesus vira para Pedro e fala assim: agora faz o seguinte, pega o seu barco, leva ele para o lugar mais fundo do lago, lança suas redes novamente. Pedro deve ter falado assim: rapaz, deixa eu te contar uma história. Eu estou irritado porque eu cheguei, estou aqui parafraseando, tá? Eu estou irritado porque eu pesquei a noite inteira, cheguei, estou lavando as redes, você me pede para botar o barco para dentro da água para você pregar, e agora você manda eu voltar. Você deve estar de brincadeira comigo. Você está achando eu com cara de quê? E Pedro vira para ele e fala assim: mas sobre a sua palavra, eu vou lançar a sua rede. Porque eles sabiam que ali estava um mestre. Eles sabiam, e o judeu tem muito, na época já tinha, hoje ainda tem muito mais apreço pelos rabinos, pelos mestres, por aqueles que ensinavam a palavra de Deus, por aqueles que ensinavam as coisas a respeito de Deus. Muitas das vezes, quando nós lemos a palavra e vemos a história dos apóstolos, de grandes homens e mulheres na Bíblia, nós ficamos pensando que jamais conseguiríamos viver como esses homens viveram. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e você fala assim: meu Deus do céu, jamais. Quantas vezes você leu a história de Abraão, você virou e falou assim: jamais que eu ia dar o meu... Rapaz, nunca que eu ia dar o meu filho em sacrifício. Mas nós achamos que aconteceu assim. Deus virou e falou assim: dá o seu filho em sacrifício. Tá bom, senhor, vou dar. Ah, meu irmão, a luta foi grande interna, conflito dentro dele, falando assim: mas não é possível, o senhor me prometeu esse filho, agora o senhor vai... Você quer que eu tire ele? Então muitas das vezes nós nos sentimos incapazes de fazer algo para Deus, nós nos sentimos pequenos. Nós vemos a grande história, eu gosto de história, então você lê a história dos grandes homens que andaram por essa terra, né? Tem aquele livro Heróis da Fé, muito romântico, né? Mas é verídico, muitas histórias, eu gosto de ler história. Quem nunca leu o livro O Homem do Céu, leia. O irmão Yun, que é vivo até hoje, que fugiu da prisão na China, com um anjo abrindo a porta da prisão e ele saindo pela porta da frente. Já veio ao Brasil algumas vezes, mas não pode ter a sua agenda divulgada antecipadamente, porque o governo chinês está atrás. Foi torturado. Isso nós estamos falando agora, na década de 90. Apóstolo pré-sangrento, Sundar Sundar Singh, um homem que era um Sudaro, que estava sendo treinado para ser um grande líder muçulmano. Não é nem muçulmano, é aquela religião shintoísta, algumas outras religiões. E ele teve um encontro com o Senhor, porque ele estudava numa escola presbiteriana que existia na região. Então, encontro com o Senhor. Depois desse encontro, ele sai pelas vilas pregando o Evangelho. Talvez você olhe para ele e fale assim: meu Deus, nunca vou conseguir. Mas nós queremos ouvir a tua voz, reconhecer o som da tua voz e obedecer o teu chamado. Você não foi chamado para vir e voltar de igreja domingo após domingo. Você foi chamado para fazer algo diferente, para ser instrumento de Deus, afinado pelo próprio Deus. Se você está procurando uma religião para te deixar confortável, como disse C.S. Lewis, talvez, provavelmente, com certeza, o cristianismo não é essa religião. Porque nós somos chamados ao serviço, nós somos chamados ao trabalho. Todos nós aqui trabalhamos fazendo alguma coisa, no nosso dia correndo, nos nossos afazeres, na casa, nos trabalhos que nós temos, para nos manter, para nos sustentar financeiramente, e além disso, fazemos aquilo que é para ser feito para o Senhor. Então, talvez nós podemos esquecer que essas pessoas foram homens e mulheres, sujeitos às mesmas falhas, dificuldades, medos, insegurança, como todos nós.
Talvez você pense, mas o pastor não tem medo. Eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu tenho conflitos externos e internos. Nós somos homens sujeitos a todo e qualquer tipo de dificuldade. O apóstolo Pedro foi uma pessoa que teve altos e baixos. Assim como nós também temos altos e baixos. E deixa eu te falar, se você está passando por um período baixo agora, não desista. Não deixe de fazer as coisas dentro do reino, dentro da igreja, porque você acha que não é digno. Não é sobre a nossa dignidade, mas é sobre a disponibilidade do nosso coração em servir ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós nos afastamos do convívio. Eu não sou digno de estar na igreja. Nós temos um amigo, né? O Max também conhece. Não, eu não sou digno de estar no meio de vocês. Eu falei, rapaz, junta com nós, porque nenhum de nós é digno. Mas eu faço isso, faço aquilo outro. Eu posso não fazer isso, mas eu faço outras coisas, irmão. Junta conosco e vamos embora. Porque as pessoas acham que é sobre dignidade que nós devemos estar aqui. Nenhum de nós merecemos ou somos dignos, mas através de Cristo Jesus, através da redenção, através da morte de Cristo, nós somos justificados e nos tornamos filhos de Deus. Não é pelo nosso mérito. Pedro teve revelação da parte de Deus a respeito que Jesus era o Filho de Deus. Simão Barjona, não foi homem, carne ou sangue que te revelou isso, mas o próprio Deus te revelou isso. E Pedro bateu no peito e falou, rapaz, eu sou o cara. Pedro tinha esse temperamento. Sou bom mesmo. Mas tudo que eu, rapaz, tem conversa comigo não. Esse Pedro foi o mesmo que quando Jesus falou assim, rapaz, eu preciso morrer, gente. Olha, eu vou passar por um momento difícil, algum de vocês vão me negar. E Pedro bateu no peito e falou assim, eu não. Ainda que necessário for, eu morro contigo. Esse era o Pedro. E é o mesmo que numa explosão de raiva, de autodefesa, quando foram prender Jesus, arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, impulsivo. E Jesus olhou para ele, pegou a orelha, botou na orelha do Malco e curou. Guarda a espada, Pedro. E esse é o mesmo que negou a Jesus por 3 vezes. Altos e baixos. Igual o crente pica-pau, já viu? Já viu o pica-pau voando? Ele não voa em linha reta, ele não voa, não, ele vai subindo, descendo, subindo, descendo. Nós vivemos de altos e baixos, mas nós não podemos nos acomodar com essa vida de altos e baixos. Nós precisamos caminhar em direção ao Senhor, crescendo a cada dia mais e amadurecendo, amém? Conforme os relatos bíblicos, Pedro, após negar Cristo por 3 vezes, chorou amargamente. Lucas capítulo 22, versículo 34, ele chorou amargamente porque lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Ainda que seja necessário eu morrer, eu vou morrer. Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes tu vai me negar, Pedro. Quando olhamos para a vida de Pedro, nós podemos ver que Deus transforma a vida de todos aqueles que buscam e se rendem diante dele. Pedro foi aquele que traiu Jesus. E talvez esse seja a maior lembrança que nós temos dele. Quais são as lembranças que nós vamos ter de Pedro? Traiu Jesus, foi afoito, resolveu andar sobre a água, afundou, cortou a orelha de Malco. Mas esse mesmo Pedro foi o que se levantou perante o Sinédrio, em Atos 2, pregou. Quando todo mundo achava que o povo estava bêbado, porque receberam o Espírito, ele prega, testemunha a respeito de Jesus, e 3.000 almas se rendem ao Senhor. É
o mesmo homem. Mas em meio a todos esses conflitos, imagina, quando o galo canta, ele lembra do que Jesus fez, falou para ele lembra de tudo que ele passou com Jesus, ele lembra de tudo que ele vinha sofrendo, ele lembra de todas as coisas, conflitos internos começam a vir sobre ele, questionamento na sua mente, está vendo? Bem que Jesus falou, você não presta, você não vale nada, você continua errando na mesma área, você continua pecando no mesmo lugar, você não tem jeito, a sua família não tem jeito, a sua casa não tem jeito, isso acontece só comigo ou acontece com vocês aí também? Pedro passou por esse conflito, quantas perguntas vindo à mente dele. Pastor Irã fala que todos nós temos um lado sombrio. Primeira vez que eu ouvi ele falar isso, foi, rapaz, está parecendo, né, o mal, né? Aquela vozinha que fica na sua mente dizendo palavras depreciativas, colocando você para baixo, que não é a realidade daquilo que você é. Todos nós temos esse lado sombrio. Mas em meio a esses conflitos de angústia de Pedro, Jesus ressuscita. 2 anjos aparecem algumas mulheres e diz para as mulheres o seguinte, Marcos 16:7, vão e digam aos discípulos e a Pedro que vão encontrar com ele na Galileia, porque Jesus está lá na Galileia e lá vocês o verão, como ele disse. Jesus não deixou de fora Pedro, ele fez questão de falar, diga a todos os discípulos e a Pedro. Talvez você hoje entrou aqui sentindo fraco, cabisbaixo, cheio de pensamentos depreciativos na sua mente. Jesus está lembrando de você e quer restaurar a sua vida, mudar a sua casa. Deus tem falado comigo que Deus está trazendo um tempo de virada sobre as nossas vidas, sobre a vida de famílias e pessoas inteiras dentro do nosso ministério. Como é que está o seu coração? Jesus não descartou Pedro por causa dos seus pecados, mas mandou que encontrasse com ele na Galileia. O caminho mais fácil quando estamos em pecado é nos afastar, é deixar as coisas, de fazer as coisas para o Senhor, quando na verdade o caminho de Cristo é nos trazendo para o centro, para perto dele. Mas eu estou em pecado, é para cá que você tem que vir, é aqui que você tem que ficar, porque é no meio do corpo, como bem falado aqui, que nós somos aquecidos. Essa ideia hoje dos desigrejados, a maioria passou por decepções dentro de igreja. E a única coisa que eu posso dizer, e que eu posso falar, perdoa-nos, se nós falhamos com você como igreja. Mas deixa eu te falar, ninguém quando está ferido, ninguém quando pegou uma infecção hospitalar, vai para qualquer outro lugar, a não ser para o próprio hospital. Se queremos cura, é no meio do corpo de Cristo que nós achamos cura. Não fuja desse ambiente, não saia desse lugar. Amém? Quantos de nós já nos sentimos indignos, inadequados, achamos que Deus não pode usar ou fazer algo através da minha vida, e por isso vivemos somente como cristão nominal. Eu vou à igreja, vou lá à igreja. Não, meu irmão, você não está aqui à toa. Deus te pegou de laço, com cordas de amor te atrair, com benignidade te trouxe para perto de mim. Tem uma música antiga que falava assim, do Gerson Freire, eu acho, pouco a pouco foi me conquistando, e eu nem percebi, e agora o meu desejo é só para ti. Você veio porque você queria estar no meio, passado alguns dias você já começou a envolver algumas coisas na igreja, passado mais algum tempo tu já está envolvido em quase tudo. Esse é o corpo de Cristo. Nós trazemos para perto, nós não expelimos. Amém?
Entretanto, nós somos chamados a conhecer o Senhor e dedicar a nossa vida a Ele e sermos instrumento dEle aqui nessa terra. Em muitos momentos da nossa vida, Deus irá nos permitir passar por situações que nós não entendemos. Ficaremos questionando o porquê estamos passando por aquilo, ou porquê Deus me colocou naquele ambiente. Ou porquê Deus me colocou naquele ambiente. Agora preste atenção. Rapaz, Deus me deu uma voz, que eu não preciso de microfone. A gente usa para não ficar sem ela. Toda vez que eu vou usar sem microfone, a minha esposa, bem, usa o microfone, vai ficar sem voz. Obrigado, meu irmão. Te amo. Agora imagina se nós chegássemos para Pedro 5 anos antes dele encontrar com Jesus e virássemos para Pedro e falasse assim: Pedro, daqui 5 anos você vai ser discípulo do Messias prometido. O Pedro ia falar assim: rapaz, você está ficando louco, moço. Ficou biruta, doidou de vez. Nunca que eu vou poder fazer. E deixa eu te falar mais. Você, no dia que você se entregar a Ele, você vai levantar perante uma multidão de pessoas. Você vai testemunhar de Cristo. E 3.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas se renderão a Cristo. Você fará isso, Pedro? Ele fala assim: moça, eu sou pescador. Nunca que eu vou conseguir chegar num ponto desse. Sabe por que ele iria rir de nós? Sabe por que ele iria não acreditar no que nós estaríamos falando para ele? Porque não faz parte do plano e nem do projeto de Pedro estar envolvido em algo tão grande. Mas Deus tem um propósito de colocar a mim e você envolvido em algo poderoso que muda a história de uma sociedade, de uma cidade e de uma nação. Não é por um político, mas pelo poder soberano de Deus, trazendo transformação ao coração das famílias. Deus está fazendo uma revolução em Cuba. Nós estamos com 5 grupos de homem feito homem em Cuba, explodindo aqueles homens que sofreram recentemente com o furacão que passou, devastou várias cidades em Cuba. Mas eles permanecem firmes, buscando ao Senhor, buscando a Jesus Cristo. Pedro está com a sua mente cativa, limitada ao que ele pode fazer. Só que ele não sabe que Deus está construindo nele um propósito. Deus está construindo o que você, o que eu, o que nós estamos passando hoje. É porque Deus está construindo um propósito de Deus em nós. Deus está construindo o propósito dele em nós. Se virasse para mim há 27 anos atrás e dissesse que eu falaria diante de pessoas, que eu seria um pregador da palavra, ou que eu seria um pastor, eu faria como Pedro, meu irmão, eu ia rir da sua cara, porque não era o meu plano. Eu achava que eu não tinha condição, continuo achando, mas hoje eu sei que existe algo que se move dentro de nós, que é o poder de Deus. Amém? Amém. Eu amo a passagem de Jeremias 29:11, de onde eu tirei o texto. Eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não pensa mal a respeito de você. Se você está aqui hoje com sentimento de culpa porque você não tem lido a Bíblia, sentimento de culpa porque você não tem sido um cristão genuíno, verdadeiro como deveria, não sinta essa culpa, porque essa culpa não é Deus que está colocando sobre você,
Porque quando Ele vem sobre nós, Ele nos exorta, Ele nos corrige, mas Ele nos coloca para cima e diz: vem comigo, exortação, vem comigo. Pensamento de paz. Esse texto de Jeremias é desafiador. Pois diferente do que muitos nós pensamos, Deus tem pensamento de paz e não de mal para nós. Mesmo quando passamos por situações difíceis em nossa caminhada, sem sombra de dúvida, o que Deus quer é nos levar ao crescimento e ao fortalecimento da nossa fé. Como nós dizemos, e como diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Talvez você pense assim, mas eu não fui chamado para ser pastor. Rapaz, lembra da história de Pedro? Eu não fui chamado para ser missionário. Lembra da história de Pedro? Eu não fui chamado para fazer nada. Eu não tenho dom nenhum, eu não tenho vocação nenhuma. O que eu vou fazer para Deus? Se entrega a Ele, se renda a Ele, e você vai ver o que Ele pode fazer através da sua vida. A começar na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos. Se renda. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus e chamados segundo o seu propósito. Todos nós temos um propósito bem definido por Deus. A Ana Ruth leu aqui, falou aqui, e eu estava mostrando para a Valdete, estava lendo essa madrugada sobre isso. Efésios capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque o fruto da... Versículo 9, 5, 9, Efésios. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Nós precisamos descobrir o que agrada a Deus. Sua vida agrada a Deus? Sua casa agrada a Deus? Sua família agrada a Deus? Versículo 17, versículo 15, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Amém? Quando nós perdemos de vista que nós temos um chamado, que Deus nos ama independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Quando nós perdemos isso de vista, questionamos o amor de Deus e o cuidado do Senhor para conosco, significa que podemos estar dando espaço para Satanás, para que ele consiga tirar proveito, para que ele comece a atacar a sua mente. Você realmente não tem jeito, você não vai dar conta, você não consegue. Olha os seus filhos como é que está, olha a sua casa como é que está, olha a sua família, seu casamento como é que está. Olha o seu trabalho, você não progride, você não cresce. Não é Deus falando ao seu coração, é o inimigo colocando aquilo que não é o que Deus pensa a meu respeito e a seu respeito. Amém? O povo de Israel vinha passando um momento muito difícil. Parecia que Deus já não se importava mais com eles, e tudo que Deus queria fazer para eles era o mal. Eles foram levados para o exílio. Talvez estavam questionando como Deus deixou eles serem levados para o exílio, a passarem por tudo que estão passando. Será que Deus não me ama mais? Talvez esse seja o questionamento que o povo de Israel tinha. Será que Deus não nos ama mais? Será que Deus está nos castigando? Quantas das vezes nós passamos por momentos difíceis e nós dizemos o quê? Deus está me castigando. E nós ficamos caçando chifre na cabeça de cavalo. Onde é que está o pecado? Olhe para dentro de você. Deus tem trabalhado na minha vida e na sua vida. Amém. E tem áreas na sua vida que Deus já está falando que você precisa mudar.
Como disse a Ana Ruth aqui, Deus fala conosco, mas nós não ouvimos. Ou não queremos ouvir. Por quê? Nos confronta. Por que as pessoas não querem vir para a luz? A nossa escuridão. Quando nós viemos para Jesus, é impossível ficar mocado, ficar escondidinho, porque a luz vai clarear e o seu pecado vai ser exposto, não para a igreja, mas para você mesmo, para lhe mostrar que eu e você não somos nada sem a graça de Deus. Com certeza, muito eram os questionamentos do povo de Israel, quando Jeremias escreve essa carta para o povo. Deus enfatizou que intentava o bem para a nação, mesmo corrigindo-os e disciplinando-os. Ele queria o bem. Você já percebeu que quantas vezes passamos por momentos difíceis, momentos de crise, somos tomados por pensamentos e sentimentos que tentam colocar em xeque o cuidado, o amor de Deus para com a nossa vida. Meu irmão, eu passei uma luta terrível. Ontem à tarde, na verdade eu vim passando a semana inteira, mas ontem à tarde, o Valdete até chegou em casa e falou: o que você tem? Eu falei: minha amiga, eu estou numa angústia desesperadora. Fui dormir às 2 da manhã, clamando a Deus um lugar de paz para minha mente. Mas eu sei que tudo isso é o sentimento que a maioria de nós temos das lutas na nossa mente. Todas as vezes, quem traz a palavra sabe disso, todas as vezes que eu vou ministrar, eu sou questionado, posto à prova antes, durante e depois. Já estou esperando a semana. Me sentindo fraco, me sentindo com algumas debilidades. Cheguei a falar com o Lucas algumas coisas, falou: nós não estamos dando conta de fazer tal e tal coisa. Mas eu fui orar ao Senhor, para que Deus libertasse-nos, quebrasse as cadeias que têm prendido a nossa mente. Se você tem ficado preso na pornografia, meu irmão, que essa prisão na sua mente seja quebrada em nome de Jesus. Você não é isso, você não representa isso, você está lutando contra isso, mas você não é isto. Se você tem passado prisão na sua mente, dificuldade na sua mente, em relação a você como pai, quantos pais passam conflitos internos terríveis, de inadequação, de não conseguir conduzir a sua casa e os seus filhos. Esse não é você, é o inimigo tentando tirar a força que existe sobre a sua vida. Você, mulher, que se sente indigna, mas eu não sei fazer nada, que você acha que você não está dando conta de resolver as situações da sua vida, que você não está dando conta de conduzir a sua casa, que você não está dando conta de trazer o seu marido para o convívio cristão. Acusação sobre acusação. Deus quer libertar a nossa mente dessas prisões. Pensamentos de paz e não de mal. Paz e não de mal. E aí, quando acontece isso, nós pegamos aqueles pensamentos que o inimigo lançou na nossa mente e começamos a replicá-lo na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos cônjuges, na vida da nossa igreja, na vida do meu país, na vida da minha cidade. Pensamentos de paz e não de mal é o que Deus tem para nós. Amém? Quem sabe nesse exato momento você tem se perguntado: o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Parece que Deus não me ama mais. Nem mesmo responde às minhas orações. Por que eu tenho enfrentado tanta dificuldade com os meus filhos?
Por que eu tenho enfrentado dificuldade com a minha esposa, no trabalho? Parece que tudo que eu faço não vai para frente. Deus, como diz em Provérbio, assim como a aurora levanta todo amanhecer e vai brilhando até que se faz sol perfeito, meio-dia, assim Cristo está se levantando sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, sobre o nosso país, nossa cidade, nosso estado, levantando como aurora até que seja dia perfeito. Às vezes o sentimento que temos é que o Senhor não está mais ali, que os seus milagres estão distantes, ou que você não tem mais jeito, que não vai dar conta de desenvolver na sua vida, ou de construir uma família. Esses eram todos os meus pensamentos. Se dissesse para mim há 27 anos atrás o que eu tenho hoje, eu não acreditaria, porque eu não conseguia enxergar que Deus era capaz de mudar a minha história. E não é pela minha força, cada dia que passa eu percebo, não é pela minha força, porque eu não tenho feito nada para alcançar o que Ele tem me dado. Eu não tenho feito nada a não ser me dobrar diante dEle, reconhecer minhas mazelas, minhas dificuldades e pedir socorro. Deus, ajuda-me. Pedro era o improvável, mas ele encontrou com Jesus após a ressurreição. Filipenses vai dizer: eu quero conhecer a Deus, o poder da ressurreição, participar dos seus sofrimentos. Eu posso conhecer a Cristo pela história, mas eu preciso ter uma experiência com o poder da ressurreição, porque é esse poder que transforma a nossa vida. Após a ressurreição, logo depois de uma pesca maravilhosa, um jantar do qual participaram alguns discípulos, Jesus chamou Pedro para conversar. Imagine você, negou ele por 3 vezes, ele manda te chamar para encontrar com ele, ter um momento de comunhão, um jantar maravilhoso. Coração de Pedro, talvez, meu Deus do céu. Jesus vira e falou assim: Pedro, vamos ali bater um papo. Rapaz, eu estaria com as pernas tremendo, porque talvez ele achou que Jesus iria o condenar. Pedro, tu me amas? Oh, glórias! Senhor, eu te amo. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas, Senhor? Tu sabes que eu te amo. Apacenta o meu povo. O que mudou em Pedro não foi somente uma conduta externa, mas principalmente aquilo que ele pensava sobre o que ele era e quem Deus era para ele. Quando lemos a experiência com Cristo, quando temos uma experiência com Cristo, uma obra interna, operada pelo Espírito, é iniciada em nós. Não diz respeito a apenas uma mudança em nossa conduta moral. Não faça isso, não faça aquilo. Mas é muito mais profundo, é o próprio Deus, por meio do seu Espírito, operando uma mudança em nossa mentalidade, metanoia, uma mudança radical na maneira de pensar. Eu estou indo nessa direção, eu mudo e vou para outra, eu não dou mais ou menos, eu mudo 180, de nada na vida. Talvez quando você diz assim, mas não precisa ser tão radical, meu irmão. Precisamos ser radical com o Senhor. Nossa fé precisa ser radical. Nosso amor a Cristo precisa ser radical. A minha devoção a Ele precisa ser radical. Porque o final do tempo vai exigir isso de nós. Já está exigindo. Não se escondem mais. É tudo feito às claras. Se é ritual satânico, é feito às claras.
Se é promiscuidade, é às claras. Se é questionando a autoridade de Deus, é às claras. Tem uma canção de Alessandro Vilas Boas que eu amo, que fala assim: muitos perguntam onde ele está. Nós respondemos que o Senhor continua ali. E as pessoas ficam zombando dele. Mas aí eu me lembro: Deus não se abala com o que as pessoas dizem a respeito dele. Nós nos abalamos, mas Cristo não se abala. Ele permanece inabalável. Amém, igreja? É impossível vivermos uma vida genuinamente cristã se não houver uma mudança de mente. Não sei você, mas quando eu conheci a Cristo, eu era cheio de vícios, pecados para tudo quanto é tipo de lado. Eu era tão magro que essa semana a Valdete falou, o pastor ele mandou uma foto para a Valdete virou e falou assim: bem, você só tinha cabeça, orelha e sobrancelha, mais nada. Era só o que enxergava. Deus é tão bom, meu filho, que a mulher gostou de mim. Olha o joelho da mãe dele. Os meninos, os nossos amigos falavam que a Valdete casou pela fé, meu irmão, que algum dia daria alguma coisa. Deu alguma coisa também. Melhorei um pouquinho. Amanhã nós fazemos 24 anos de casado. Obrigado. Obrigado por ser quem você é na minha vida. Eu amo você. Declaro meu amor, minha gratidão à sua vida. Certa vez me perguntaram assim: mas o que a Valdete representa no ministério? No seu ministério, pastor, ela representa tudo. Não é atrás de mim existe a Valdete, não, é o meu lado, diariamente, constantemente, suportando-nos uns aos outros em amor. Amém? Amém? Para a gente terminar, nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. Queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso só é possível se nós não vivemos conforme as paixões desse mundo. Verdade. Eu quero conhecer a vontade de Deus, mas você continua vivendo conforme as paixões desse mundo. Não vai conhecer. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Mas eu não sei o que Deus quer de mim. Se renda, se entregue, se humilhe, abandone, despojai-vos da velha criatura, revesti-vos do novo homem. Nós não podemos viver, caminhar dentro do corpo de Cristo dia após dia, sem querer mudar. Nós precisamos desejar mudança. Mas se você não tem mudado, continue caminhando conosco, porque juntos nós vamos trilhar um caminho de mudança para as nossas vidas. Amém? A vida cristã é uma caminhada de transformação contínua. Nossos hábitos e práticas são reflexo direto dos nossos valores internos. Você reclama dos outros, você reclama de todo mundo, você murmura de todo mundo é ruim para você, ninguém faz o que você gosta. Se alguém te desagrada, você faz bicão. Menino do buchão. Não gostei do louvor hoje, mas o louvor não foi para você mesmo não, irmão. Não gostei da palavra, a palavra não foi para você não, foi para todos nós. Aqui não é um self-service que eu boto na mesa e escolho o que eu quero comer. Aqui eu recebo, digiro, medito, coloco no meu coração, saio daqui com o coração cheio e coloco em prática. Em prática. Uma mente renovada tem um impacto poderoso na nossa vida espiritual e prática diária. Ela nos capacita a resistir às pressões, às tentações do mundo, a viver uma vida de maneira que honre a Deus. Além disso, uma mentalidade transformada nos ajuda a lidar com os desafios da vida. E eu quero terminar com maneiras práticas para você renovar a sua mente. Nós precisamos de renovar a nossa mente, amém? Amém? Eu preciso, não sei você. Eu vou falar como Josué.
Ó, eu já decidi. Eu vou servir o Senhor. Você decida o que você quer fazer. Eu vou servir ao Senhor com toda a minha vida, com tudo que sou e com tudo que tenho. E os filhos que eu crio, os filhos que Deus me colocou como mordomo. Porque quando eu chegar lá em cima, eles vão perguntar para mim. Deus vai perguntar para mim: que Deus, meus filhos? Os filhos que eu te dei. A igreja, o grão de mostarda? Não, os teus filhos. Daniel e Ana Ruth, que deles? Nós como pai, nós erramos. Qual é o pai aqui que nunca errou? Levanta a mão. Quem nunca errou, fica em pé. Mas nós não somos daquele que desistem. Nós progredimos até ver Cristo formado no coração dos nossos filhos. Eu não desisto. Aonde eu não posso chegar mais com as palavras, eu chego com os meus joelhos no chão, para que Deus venha sobre a vida dos meus filhos. Prática. Saia da sua zona de conforto. Quer mudar a sua mente? Saia da zona de conforto. Eu não aguento mais, toda hora eu caio no mesmo pecado. Sai daí, meu irmão. Sai desse buraco. Procura ajuda. Clame por ajuda. Peça ajuda. Quantos de nós estamos acostumados com o padrão deste mundo? Jovens, você não é. Sua mãe fala para você, o seu pai fala que você não é como todo mundo. E é verdade. Você não é como todo mundo, porque Cristo te resgatou, para que você resgate a outros. Cristo te deu o privilégio de você crescer e nascer dentro de um lar cristão, para que você seja a aí fora. Mas vocês se acostumam, jovens, e aí querem aproveitar lá fora. Deixa eu te dizer, não vai não. Vai dar errado. Vai dar ruim, porque eu já fui. Mas eu não sou como você, pai. É isso mesmo que eu quero, que você não seja como eu. Não queiram aquilo que o mundo pode te dar, porque é uma alegria passageira. É uma paz passageira. Acomodamos com o que é errado. É confortável ficar na mesmice. É confortável ficar na vida superficial, na vida rasa. É confortável vir e voltar de reuniões e sair e não me envolver durante a semana com mais ninguém. Volto de novo aqui no domingo seguinte. Se você continuar vindo aqui domingo após domingo, eu posso lhe garantir que breve você vai estar envolvido em todos os eventos da igreja, porque nós trazemos para perto. Mas eu não quero. Ok, fique à vontade no nosso meio. Você é muito bem-vindo sempre aqui. Mas eu vou lhe dizer que você vai acabar chegando. Nem que seja pela boca, né? Você vai se achegar, porque Cristo vai nos trazendo para perto. Você é uma ovelha do pasto dele, e ele está te trazendo para perto. Amém? Amém. Seu corpo, alma e espírito estão sofrendo por um sedentarismo. Precisamos dar um basta nisso. Use as adversidades em seu favor para viver os propósitos de Deus. Amém? Amém. Saia da zona do conforto. Outro passo para você cuidar da sua mente, ter a sua mente renovada, tenha fé. Nossa mente é muito atacada com pensamentos contrários à vontade de Deus. Muitas das vezes somos tomados por sentimento de medo, atacando os fundamentos da nossa fé. Para que você vai crer nisso? Isso é besteira. É besteira até Cristo te encontrar na esquina, meu irmão. Porque na hora que Ele te encontrar na esquina, tudo desaba. A sua estrutura desaba para que Ele construa tudo novo. Amém? Neutralize o sentimento de medo com o escudo da fé. Se alimente com a palavra de Deus. Medita nessa palavra de dia e de noite.
Declare as verdades de Deus sobre a sua vida. Mas não, nós ficamos dentro de casa declarando o contrário. Meu marido não presta, minha mulher não serve, meu filho só dá trabalho, meu trabalho é isso mesmo que vocês veem na mente de vocês aí. É isso mesmo, meu trabalho não sei, meu salário não dá para nada, eu não sei o que eu faço mais da vida, essa minha vida é ruim. Vai profetizando, vai declarando, porque não tem como mudar, porque a sua mente não muda. A minha mente não muda. Declare verdade sobre a sua vida. Meu filho é uma bênção, minha casa é uma bênção, mas está tudo derrubado, pastor. Mas é uma bênção, porque o Senhor está sobre a minha casa, o Senhor está sobre a minha família. Tenha fé, seja intencional. Muitos de nós só tomamos postura quando alguma coisa muito extrema acontece conosco. A gente só toma quando alguma coisa acontece muito forte. Ai meu Deus, agora o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, Senhor, Valdete, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão, faz alguma coisa, meu irmão, lê a Bíblia junto comigo, me ajuda aqui, eu estou fraco, estou não sei o que lá. Seja intencional. Não fique esperando as coisas caírem no seu colo. Nós queremos os milagres externos, mas nós não queremos participar do milagre. Eu quero chegar aqui, o ministério de louvor profetizar na minha vida e eu sair daqui com a bênção. Daqui a pouco eu vou ler, para gente terminar, o que diz sobre isso. Precisamos ser ativos e não reativos. Mude dentro de você para que as coisas comecem a mudar do lado de fora. Você quer que tudo mude ao seu redor, mas você não muda dentro. Você quer que seu marido mude, mas você não muda. Você quer que a sua esposa mude, mas você não muda. Você quer que o seu filho mude, mas você não muda. Você quer que o seu país muda, mas você não muda, irmão. Domine os seus pensamentos. Nossos pensamentos são formados através das nossas experiências, como também o que vemos e ouvimos. Nós decidimos o que desejamos pensar. Nos tornamos aquilo com que nos alimentamos. O que você tem alimentado? Você tem alimentado do quê? Tem gente que você vai conversar com ele, ele sabe falar de várias coisas, menos a respeito de Deus. Sinal que você não está se alimentando das coisas de Deus. Alimente-se com a palavra, medita nela de dia e de noite. Fazendo isso, seremos instruídos e guiados pelo Espírito. E por último, se mova pelo que está escrito e não pelo que você está sentindo. Precisamos entender que a mente não é um playground, mas é um campo de batalha. Tem gente que começa a ter uns pensamentos ruins, e aí se acomoda, não consigo mais lutar, não tem jeito, os pensamentos vêm mesmo, vez ou outra eles vêm, depois vai embora, eles vêm, vão embora, vêm, vão embora, vem, vão embora, vem, vão embora, até que eles vêm e se instalam. E aí você não consegue mais se libertar desses pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal sobre as nossas vidas. Pessoas estão abandonando a igreja por conta dos seus sentimentos. Fulano olhou para mim torto. Olhe certo para ele. Simples assim. Fulano olhou torto para mim. Olhe certo para ele. Às vezes o irmão está com estrabismo. Precisamos ter a capacidade de não ofender e de nem ser ofendido. Alvo de oração. Lá perto da porta, lá, nossa agenda de oração. Relacionamentos. Capacidade para não ofender. Capacidade para não se ofender e não ofender o outro. Demais. É por isso que é uma guerra na mente. Amém? Fique de pé no seu lugar. Se posicione
Se posicione no campo da batalha. Não permita que a dúvida, o medo ou até mesmo a ansiedade vença essa guerra. Amém, igreja? Saia da sua zona de conforto. Quer mudar sua mente? Saia da sua zona de conforto. Tenha fé. Seja intencional. Domine os seus pensamentos. E mova pelo que está escrito. E não pelo que você sente. Lembra que eu falei das promessas? Nós queremos chegar aqui, alguém botar a mão na minha cabeça, ou dar uma profecia para mim, né? Tem gente que fica atrás de profecia. Deus falou alguma coisa contigo aí, a meu respeito? Falou? Disse alguma coisa para mim aí? Disse, ele disse, irmão. O que ele disse? Você lê a Bíblia. Vai lá, lê a Bíblia que ele vai falar contigo. Olha só o que diz aqui. Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Versículo 17. O Senhor diz: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra. Olha o que ele diz agora. Porque eu escolhi você. Porque eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Você quer promessa de Deus? Você pode ter todas as promessas da face da terra, mas se você não se posicionar, se você não guardar os preceitos, os juízos, os caminhos do Senhor, você jamais verá a promessa. Se Abraão tivesse ouvido Deus falar: eu vou te dar, você vai ser pai de uma grande multidão. Bom demais. Estou tranquilo, Deus falou que vai fazer. Quando Ele quiser, Ele faz. Mas você não move uma palha. Você não busca, você não ora. Deus falou comigo que a minha família vai ser de Jesus. Você não ora pela sua casa. Sem canal, né? Não é canal. Você só traz palavra de pesada sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Qual tem sido a sua guerra, irmão? Qual tem sido a guerra que tem sido travada na sua mente, no seu coração?